20, a vida de um GP. Bimensalmente, relembre a filosofia bíblica da igreja, visão, os propósitos do GP. Seria bom, pelo menos, você não precisa gastar muito tempo com isso, mas a cada 2 meses, tem um livro sobre Neemias, de liderança, ele fala projeto Neemias, que assim, a cada 21 dias, ele fala assim, relembre. As pessoas tendem a se esquecer. Esquece. Não é à toa que a própria Bíblia, o tempo inteiro, relembra certas coisas. E quando Paulo escreve, até fala assim, é segurança para vós outros que eu repita as mesmas coisas. E uma das leis do ensino é repetição. Repita, lembre o pessoal. Outra coisa, desenvolva objetivos para você, para o GP. Aquilo que nós já falamos, coisa que é específica, aquilo que eu falei, vamos supor, o alvo tem, tá? Então, desenvolva. Tem o quê? Tem tempo, né? É uma coisa que é execuível e é uma coisa que é mensurável. Estabeleça coisas, estabeleça objetivos no GP. Desafie o pessoal a pensar em objetivos para o GP, como por exemplo a própria multiplicação. Desenvolva uma boa comunicação no GP. O Ralph Neighbor, ele fala que ele fala sobre 4 canais de comunicação, de Deus para o povo. É aquilo que você tem lá em Hebreus 1, Deus falou aos pais no passado, muitas vezes, de várias maneiras, etc. E nos últimos tempos nos fala pelos filhos, hoje Deus, pelo próprio Espírito Santo, que é Deus Espírito, nos fala pelas Escrituras, pela palavra, né? E aí ele fala assim, tem a comunicação do grupo para Deus, Hebreus 9, quando fala que nós temos que nos aproximar com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, na comunhão, por exemplo, com Deus, de um membro para o outro, né? Ou seja, uns para com os outros, que é aquela ideia de não deixar de congregar, nos considerarmos uns aos outros e tudo mais, e do grupo para o mundo. Então, quer dizer, nós temos uma comunicação que vem de Deus para nós, uma comunicação que vai de nós para Deus, uma comunicação que vai de nós uns para os outros, e uma comunicação que vai de nós para o mundo lá fora. Então nós temos que usar esses canais de comunicação e saber que isso é importante para o desenvolvimento de famílias, de igrejas saudáveis. Quais são as fases de um grupo de GP? Você tem um sonho, o sonho que, o sonho de começar um GP, implantar um GP. Por exemplo, algum tempo atrás o Mário chegou e falou assim, eu e a Júlia fomos começar um GP, tá? Sonho de começar um GP. Aquele livro que fala muito sobre visão, é o livro do George Barna, sobre o poder da visão. Ele fala que visão ministerial é um reflexo do que Deus quer realizar através de você, a fim de edificar o seu reino. Assim, então eu tenho visão que é começar um GP. Isso Deus quer fazer através de mim, para o quê? Para edificar o reino. Não é para meu poder, não é para minha glória, não é para minha honra. É para a edificação da igreja, edificação do reino de Deus. Santinha, tá? Virou assim e tal. Né? Se fosse um homem, a gente ia dizer capetinha. Assim. Outra coisa, tem o processo da implantação. É o início do GP. Segundo algumas pessoas que são especialistas em grupo pequeno, se você tem 4 pessoas, por exemplo, 2 casais, 4 jovens, 4 pessoas, já é o mínimo que você precisa para iniciar um GP. Eu não preciso iniciar um GP com 10 pessoas, 20 pessoas, não. Comece o GP tendo pelo menos 4 pessoas. Eu lembro que, só para você ter uma ideia, quando nós começamos a igreja em Mariana, em Minas Gerais, na Praça Benevides, mesmo, Benevides, São Benevides número 8. Nossa memória tá boa, hein? Começou em casa, isso em 80, começou em casa. Tinha dias que, por exemplo, tinha o GP durante a semana, que era o pessoal da Samarco, né? Que aconteceu aquele problema lá com a diretoria da Samarco, o pessoal da diretoria da Samarco. Coinonia, né? Aquele problema lá da quebra da barragem, chamado de koinonia, que veio da palavra grega comunhão, que a igreja batista de Morumbi na época chamava grupo pequeno de koinonias, né? E durante a semana nós começamos um grupo em casa visando a implantação de uma igreja em Mariana, porque a vila
da Samar, que é retirada da cidade, era uma vila dos funcionários, que inclusive tinha a parte superior, que é a parte da diretoria, e a parte embaixo, que é a parte dos funcionários, de uma forma geral, de serviços, por exemplo, gerais. E o grupo lá começou com o pessoal da diretoria, porque alguém falou, o Enéas começou a evangelizar, o pessoal se converteu, então começou com esse pessoal. E só que a gente precisava implantar uma igreja em Mariana. Esse era o propósito. Então a gente começou em casa. Tinha vezes que, por exemplo, o Enéas tinha que trabalhar, o Enéas viajar, o Geraldo, alguma coisa assim, preparava o estudo, não tinha ninguém, era eu e a Raquel só, né? E a gente começava assim, você prepara o estudo, tem só a Raquel, vamos orar, vamos estudar nós mesmos. Às vezes é 2 pessoas, 4 pessoas. Hoje você vai lá, tem 3 igrejas, tem a igreja em Antônio Pereira, que é perto da Vila Samarco, tem a igreja em Mariana, que depois surgiu uma outra igreja, tem 2 igrejas batistas lá na cidade de Mariana, que é uma cidade que nós fomos lá, muito católica, né, que nós fomos. E um dos pontos fortes que nós começamos é a ideia, como é que você vai ganhar pessoas para Cristo? Relacionamentos. Então tinha um time de futebol lá em Mariana, eu comecei a treinar com um time de futebol. A cidade é muito famosa pelos artistas, né, que pintam quadros, talham portas. Eu comecei a frequentar os ateliês. Tanto é que eu tenho minha casa hoje de alguns quadros pintados na parede, que eu pintava há algum tempo atrás, parei, era fruto de frequentar os ateliês, de ver os artistas pintando, tudo mais e tal. Não. Como era uma cidade pequena, 20 mil habitantes, só tinha uma igreja da Assembleia de Deus, e nós que começamos lá, então todo mundo conhecia. Então na época o Ibrahim Biak, eu era ministro da Justiça, eu lembro, foi lá em Mariana. Aí fizeram um jantar, o prefeito, aí convidou, quem convida? O pastor, os padres lá, era a sede de arcebispado, também uma cidade muito católica. Então, esses relacionamentos foram o quê? Foram abrindo portas para ganhar pessoas. Tá. O GP é o mesmo, por exemplo, o processo. Quando viemos, por exemplo, para Ribeirão Preto, era 3 casais lá do GP, e aí eu comecei assim, só que eu preciso me envolver com a comunidade. Aí abri uma escola de inglês chamada Berlitz aqui, e eu fui um dos primeiros alunos com um pessoal que eu conheço até hoje. Comecei lá na escola de inglês Berlitz. Aí um dia o Porto chegou para mim e falou, envolvi com a SUBEP. O Porto falou assim, na prefeitura tem uma reunião para apresentar um projeto do voluntariado. Aí fui nessa reunião. Quando chegou na reunião, o Palácio Rio Branco estava cheio de pessoas, foi apresentado um projeto, aí marcaram uma segunda reunião, na segunda reunião já tinha 20 pessoas só, né? Aí resolveram fazer uma equipe, dessa equipe escolher um líder, aí acabaram me indicando para liderar a equipe, e aí foi quando eu estava lá o Dr. Wilson Tony, o GAC, uma outra senhora que era advogado, mais um pessoal. Então formou-se uma equipe multidisciplinar lá para implantar o Centro Voluntariado de Ribeirão Preto. Então isso me ajudou o quê? O envolvimento com a comunidade. Por causa disso começamos um grupo evangelístico no Bassano Vacarini, onde deu fruto de pessoas que frequentaram a igreja, que se converteram lá, com aquele resultado, tudo mais tal. E Deus foi agregando pessoas, foi feito um acampamento de jovens. No primeiro acampamento se converteram, acho, mais de 15 jovens, a igreja não tinha jovens. É aí que se converteu o Daniel Santos, que hoje é pastor. A Denise se converteu nesse acampamento, que hoje é missionária. Os filhos do Naum Peron se converteram nesse acampamento, o Anderson, a Karina. Tá? Depois a Dalva chegou na igreja por causa deles. Aí depois chegou o Naum, tudo mais tal. Por exemplo, então, todo começo é assim. É um começo que você começa pequeno, vai. Então você tem que ter sonho. Tem a fase da implementação. Aí tem o desenvolvimento. Tem o fortalecimento, e aí acontece o quê? Multiplicação. E o que nós queremos desafiar você? Que o GP se multiplique num período de 2 anos. Agora, mas se não ocorrer, nós vamos estudar caso por caso. Então, a partir de agora, nós estamos analisando todos os GPs como início de agora. Então, por exemplo, se você está agora, fevereiro de 2020, nós esperamos que em 2022 o seu GP se multiplique. Não se multiplicou, vamos sentar com você para saber por que não se multiplicou. Às vezes é alguma doença, tá? Virou uma panela de pressão, né? Que fechada, mas que
que uma hora vai explodir e tudo mais e tal. Às vezes o GP não convida, não evangeliza, enfim. Ou então às vezes aconteceu mesmo, mudaram pessoas foram embora, houve mudanças de pessoas no GP e tal. Então não é que a coisa é compulsória, tem que multiplicar com força daqui a 2 anos, tá? Mas é um alvo. Se não, por que não aconteceu? Outra coisa, lembre-se sempre da cadeira vazia. Inclusive naquele curso que nós demos no passado, que é chamado Cristão Contagiante, tinha um desafio, que sempre que você tem uma cadeira no GP, tem uma cadeira vazia, assim como na igreja, para lembrar que aquela cadeira, você precisa alcançar pessoas para preencher aquela cadeira. O dia que não tem mais cadeira vazia, significa que também não tem mais espaço na sua casa, naquele local, para se reunir mais gente. Mas é o desafio da multiplicação. Siga o plano, tá? Então presta atenção. E aqui eu vou apagar aqui, só para dizer essa ideia aqui, ó. Siga o plano. Obrigado, André. Siga o plano. Aí você tem então um acróstico aí, ó. Tá? Qual é o acróstico que você tem? Então você tem a palavra plano. Tá? O P é propósito. Vamos ler todo mundo juntos? Essa é a caixa de textos. Na IBMA, grupos pequenos devem ser um espaço de adoração, louvor a Deus, de serviço e cuidado mútuo, evangelização e discipulado, acolhimento e integração de novas pessoas à família de Deus, crescimento e multiplicação de novos líderes e GPs, para o quê? A edificação da igreja e a glória de Deus. Em outras palavras, inclusão e multiplicação. Inclusão de discipulado, de agregar pessoas, de edificação de pessoas, de multiplicação de líderes e GPs. Nunca se esqueça disso. É o propósito. Nós precisamos parar com aquela ideia que de vez em quando eu ouço, a pessoa fala assim, pastor, cada GP tem um propósito diferente. Eu falei, não, está errado. Nós não podemos ter aquele negócio que o pessoal fala assim, muito movimento multidirecional. Tá? Ou seja, os GPs têm que ter um propósito só. Não pode um estar indo para cá, outro está indo para cá, outro indo para cá, outro indo para cá, tal. Tem GP que é só de comunhão. O outro GP lá falou que eles é um GP que eles se reúnem só para o quê? Adoração, só cantar. Só cantar. O outro GP, eles estão lá. Não, peraí. Assim, não é isso. Vou num show então. Assim, não é isso. Tem que ter um propósito, que é um propósito único dos GPs. Eles podem ter características diferentes, aí é diferente. GP de gente mais velha, GP de casais, GP de jovens, mas o propósito é o mesmo. Tem perfis diferentes, características diferentes, mas com o mesmo propósito. Tá? Outra coisa, logística. Né? Então o L, então siga o plano, tem a ver com propósito. Né? Então aqui é propósito. Tá? O L é a questão da logística. A letra seja entende. O L é a questão da logística. Tá? Então quer dizer, tem que ter o local adequado, mobiliário adequado, material de estudo, os cânticos. Só para vocês terem uma ideia, falando nos cânticos, nós fizemos um cancioneiro para ser usado em todo o GP. Está pronto, Mário? Está ali na caixinha aí atrás. Claro. Então deixa eu pegar aqui, ó, só para mostrar para você. A partir de agora, todos os GPs vão ter esse cancioneiro que foi preparado para grupos pequenos. Aqui você tem uma coletânea de 68 letras de músicas, entre músicas antigas, clássicas e músicas novas. Se o seu GP tem, por exemplo, 5 famílias, você vai pegar 5 disso aqui. Não é um para cada pessoa, é um para cada casal, família.
E o que nós te aconselhamos? Que você tenha uma pessoa no GP que se responsabilize todo o GP recolher o material. Ficar, senão a pessoa Tá? leva para casa. Porque senão o que vai acontecer? A pessoa leva para casa. Perder. A criança usou para fazer desenhos. A pessoa fala assim, pode me dar uma coisa nova? Aí você já sabe que nós vamos ter uma coisa que chama-se má mordomia. Vamos perder dinheiro naquilo que custa dinheiro. E isso é dinheiro de investimento do reino de Deus. E nós temos que ser bons mordomos. Então às vezes tem pessoas que levam para casa, esquece, aí deixa no carro, aí leva o carro para lavar, aí o pessoal vai lavar o carro, tirou do carro, não deu, aí chega uma hora e fala assim, Domingos, nosso GP precisa mais 10. Mas nós demos 10, mas perdeu as 10. Então por causa disso, por exemplo, o nosso GP, quando tinha a época da Nájila e do Luiz, toda reunião, o Luiz e a Nájila recolhiam, tá? Levavam. Quando o Luiz e a Nájila não podiam ir, era raro que eles não podiam ir, o GP era na quinta, na quarta-feira eles davam uma outra pessoa. Hoje, quem fazia isso era Fátima, do Porto. Toda reunião levava as folhas, por exemplo, pegava. Então, crie esse hábito. Peça para a pessoa colocar o nome, se ela esqueceu um GP, você sabe, tá? Alguém responsável para toda reunião levar e entregar. Terminou a reunião, tá? Se a reunião é sempre na mesma casa, deixa na casa, por exemplo, da pessoa. Como muitos GPs fazem rodízio, tá? Então deixa uma pessoa responsável para levar dentro de todo o grupo. Então tem aqui, tá? Então a partir de agora você tem um cancioneiro para os GPs. Então veja a questão da logística, material de estudo. Você vai ter também um livro que vai ser usado a partir de março, fevereiro, livro, cânticos. Atividades que o GP pode estar fazendo. A recepção, por exemplo, eu moro num prédio e quem sabe participa dos GPs, todo o GP, inclusive o pessoal universitário, quando vai lá tem encontro. Eu tenho o hábito, eu fico na rua, no portão de casa, esperando o pessoal chegando. E eu subo 5 minutos depois que o pessoal chegou. Tá? Então, o GP começa, por exemplo, às 8, eu fico na porta, das 10 para as 8, lá no portão, até 8h05. 8h05 eu subo. Se alguém chegou 8h05, 8h10, a Raquel desce e atende a pessoa. Então, quer dizer, o que eu faço? Eu faço a ronda das pessoas a partir do portão da rua. Tá? Tempo de oração, o GP precisa ter. Tempo de estudo bíblico interativo, ou seja, tem que ser um estudo bíblico onde o maior número de pessoas possa perguntar, inclusive aquela razão por que participar de um GP, porque no GP é um espaço que eu posso aprender mais da Bíblia, que eu posso perguntar, posso tirar dúvida. Agora é lógico, você precisa tomar cuidado, pessoas que falam demais, pessoas que desviam o assunto, pessoas que interrompem toda hora, tá? Essas pessoas precisam ter sabedoria de cortar. Mas precisa ter um estudo interativo. Tempo de confraternização. Tem GPs que eu falei que às vezes o lanche é um problema sério. Eu já tive alguns GPs que teve problema sério por causa de lanche. Tá? Nós tínhamos um GP que a dona da casa gostava de servir jantar todo o GP. Aí teve uma época que nós sugerimos, estava eu e o Joedson inclusive, que outras pessoas começassem a levar coisas para não pesar para a dona da casa, mas ela gostava de fazer, né? Só que, por exemplo, outra pessoa levava alguma coisa, então, por exemplo, a pessoa levou pão de queijo naquele dia. Na cabeça da dona da casa, era pão de queijo só, tal. Então ela era da geladeira, ela pegava queijo, pegava comida, pegava isso aqui, ela enchia a mesa de coisas. Aí quem levou pão de queijo falou assim, então não vou levar mais não, eu levei pão de queijo. A pessoa encheu. Resumindo a história, deu problema, porque a dona da casa sentiu, por exemplo, a casa é minha, a casa é minha, eu recebo as pessoas como eu quiser, tudo mais tal. Tá. Tem outras pessoas, e o Oscar sabe disso mesmo, no nosso GP, tem outras pessoas que não gostam de lanche. Elas acham que, então, acaba se tornando um conflito, por exemplo, aí você fala para a pessoa, mas você tem a liberdade de não fazer. Só que a pessoa se sente constrangida. Ela vai na minha casa, tem lanche, vai na casa do Rafa, tem lanche, vai na casa do Washington, tem lanche. Aí no dia que o Miguel vai receber, não tem lanche. Aí o Miguel fala, não vou receber ninguém não tem tempo de preparar lanche,
Não, mas Miguel, você pode fazer sem preparar lanche? Não vou fazer não, porque ele fez assim, vai ficar chato, vou na casa todo mundo tem lanche, o pessoal vem na minha casa não tem lanche, tá? Então, não é que não pode ter, mas cuidado com a questão do lanche. Tanto é que nós fizemos o quê? Nós fizemos uma escala no nosso grupo, a Vivian era responsável, a pessoa que recebe o grupo não prepara nada, só dá acho que a bebida, alguma coisa assim, mas cada semana uma pessoa levava lanche, um lanche mais simples, e uma vez por mês ou por bimestre a gente faz um lanche melhor, aí não constrange ninguém e nem cria dificuldade com ninguém, mas tem o tempo do lanche, tá? Tem a comunicação que precisa ser feita no GP, comunicar sobre vida da igreja, ministérios da igreja. Com relação ao estudo bíblico, tenha em mente que nós já citamos, vai usar material previamente autorizado, conhecido pelo Ministério de Grupos Pequenos. Aí tem então logística, aí você tem então as atividades, né? Eu aqui já pulei aqui. Aí você tem atividades do GP, aí você tem as necessidades, fique atento às necessidades, né? GP que tem criança, tem necessidade de ter um jeito de cuidar das crianças no GP, nem sempre dá, mas tem, tá? A questão de materiais, por exemplo, você vai precisar dos cânticos, né? Quando começar os estudos em março, você vai precisar do material de tempo de estudo, então pense nessas, e às vezes necessidades uns dos outros. Por exemplo, o GP do Washington, tem gente que precisa de carona. Então, quer dizer, e eles às vezes se reúnem em lugares bem distantes. Então, quer dizer, se a Margarida não tiver carona, ela não tem como participar, né? Então tem que ter isso. Por exemplo, o GP dos universitários, o encontro universitário que teve lá, por exemplo, lá em casa, o João sabe se termina encontro às vezes. Teve um dia que eu fui levar a Fernanda lá na casa dela, aí fui levar a filha do Paulo Amado naquela mesma noite na casa do Paulo, aí deixei outro perto da rodoviária, aí deixei outro no Jardim Paulista. Naquela noite eu saí com 4. Só que eu tomei o cuidado de quê? Primeiro deixar as mulheres, então primeiro deixei a Fernanda, depois deixei a filha, qual é o nome da filha da Paula? Mas fugiu o nome dela. Depois deixei a Letícia, tá? Aí depois eu deixei, por exemplo, os homens, para quê? Para tomar cuidado, não ficar 11 horas da noite, chegando sozinho lá, deixando a Fernanda, ou sozinho lá na Vila Virgínia, deixando a Letícia. Então, agora, eu estou recebendo o GP na minha casa. Aí o pessoal podia ir até de Uber, tá? Mas aí o quê? Eu achei muito melhor, eu sempre faço isso, eu falei, levo, o Oscar levou João e Pedro, eu levei outras pessoas. E se você for ver, eu rodei pra caramba, porque a Fernanda mora num extremo, a Letícia mora no outro extremo, depois eu fui para a rodoviária, tá, mas é o que? Era uma necessidade do GP. E naquele livro, Igreja, Corpo Vivo de Cristo, o Rei Stedman fala isso, tá? Pessoas que precisam de carona, pessoas que têm filhos com problemas de enfermidade, precisam de remédios, pessoas que precisam de visitas, ficar atento às necessidades uns dos outros. Uma outra coisa que o GP precisa fazer é a questão da oração. Aí você vai se lembrar dos hábitos, tá? Então, siga o plano: propósito, logística, atividade, necessidade e oração. Qual que é a dinâmica de um encontro? Isso é uma proposta, não é uma coisa caixinha fechada. Recomendamos fortemente que o encontro do GP tenha uma duração máxima de 120 minutos, sendo o ideal 90 minutos. 120 minutos é 2 horas, aí você pode incluir o tempo de confraternização, tá? Mas se você não tem o tempo de confraternização, é 90 minutos. Por exemplo, o nosso GP começa às 7h30, vamos supor, termina às 21h30, 21h30 deu 2 horas. Aí eu já estou incluindo o tempo de confraternização. Se for apenas 1h30 no tempo de confraternização, começou às 19h30, tá? 20 horas, 21 horas ele terminou. Agora, o que tem nesses 90 minutos? 10 minutos, recepção e acomodação. Então o GP está começando às 8, então dá 10 minutos, o pessoal chega, senta, se acomoda, tudo mais e tal. 10 minutos, use cânticos, né? Geralmente a gente canta 2 cânticos no nosso GP, tem aquelas orações iniciais, 2, 3 pessoas, sei lá que hora.
50 minutos, estudo interativo, participativo. Nunca se esqueça, gente, nunca se esqueça, o que edifica, o que fortalece, o que transforma é a palavra de Deus. Tá? Então, o foco é Bíblia. Aí você tem 20 minutos do tempo de compartilhar motivo de oração e orar uns pelos outros. A confraternização no final é importante, bom ter lanche, mas o mesmo é opcional. Caso tenha lanche, deve ser simples, ter uma escala semanal de pessoas responsáveis sobre o lanche, evitar sair muito tarde da casa do hospedeiro. Já teve gente que falou assim: pastor, a gente dá lanche, o GP termina 10 horas, o pessoal sai meia-noite de casa. Aí você fala assim para a pessoa: por que você não expulsa a pessoa? No bom sentido. Eu falo: pastor, eu fico constrangido. E a pessoa fala assim: mas eu fico assim, ó. Quando nós tínhamos o grupão na casa do Paulão e da Nilma, o Paulão, ele tinha, o irmão do Quinha, ele tinha um jeitão seguinte: quando ele via que o pessoal estava ficando muito tarde na casa dele, o Paulão ia lá para dentro de casa, dentro do quarto, ele vinha para a sala de pijama e ele começava: às vezes, ó, tá bom, a gente já descobriu que está na hora de ir embora, tá? Então, precisa ter o chamado semancol, tá? Tem gente que é muito sociável, então gosta de conversar bastante. Se você deixar, ele fica na casa da pessoa até 1h da manhã conversando, e ali fica o hospedeiro assim, e a pessoa está lá, tudo mais e tal. Aí no dia seguinte o hospedeiro fala assim: ó, estou quebrado. Por quê? Nossa, o GP terminou muito tarde, precisa acordar cedo, ver que criança para a escola 7 horas, acordamos às 6 da manhã, tá? E aí ele fala assim: pastor, assim GP não dá não. Ó, meu amigo, orienta o pessoal. Tem gente que tem criança, que tem gente que a criança estuda cedo, tem gente que levanta muito cedo, tá? Então, por exemplo, então a gente precisa ter esse famoso semancol. Quando é o americano, você vai para os Estados Unidos, o americano fala mesmo: gente, terminou o grupo, todo mundo, por favor, saia, eu preciso dormir, descansar, eu e a minha esposa, tudo mais tal. A nossa cultura é diferente, é mais a cultura do tal, mas é diferente, mas é ruim, porque às vezes a pessoa ela não faz isso, mas depois ela desanima, depois não quer ter mais GP, depois a pessoa, aí quando você vai saber o motivo, a pessoa fala: pastor, outra coisa, todo mundo comeu lanche, todo mundo foi embora. Aí a pessoa fala: ficou aquela louça em cima da pia, as crianças fazendo sujeira, caiu comida para todo lado, na mesa, ninguém ajuda a limpar, ninguém ajuda não sei o que, tudo mais e tal. E quando a pessoa, às vezes, a dona da casa, ela não quer ajuda, ela só faz sozinha, depois a dona da casa também fala assim: eu também estou cansada, porque todo GP tem que lavar a louça. Mas você fala assim: mas você faz sozinha. Mas estou recebendo a pessoa, mas cansa, né? Tudo mais e tal. Então, gente, ter a responsabilidade compartilhada para todos, deixar a louça e o carro limpo. Quando tem lá em casa, tinha GP, a nossa GP divide entre a nossa casa e do Raizil. Então, por exemplo, várias vezes você vai na cozinha, tá lá a Vivi, a Rosa, a Fátima, a Rosa, a mãe do Jonas, o pessoal vai na cozinha, eles fazem questão de deixar a casa arrumada, tá? E é isso que tem que acontecer, né? Nesse aspecto. Lembre, compartilhe a necessidade do ensino bíblico, pessoas idôneas, da liderança das discussões, dos momentos de confraternização, da oração, com os membros do grupo pequeno, tá? Não está em negrito, não se sinta como se você tivesse que fazer tudo no grupo. Não é função do líder do grupo pequeno fazer tudo no grupo. Último ponto: a reunião do grupo pequeno deve acontecer num ambiente de confiança. Em outras palavras, o que foi compartilhado no grupo pequeno não pode virar motivo de fofoca no contexto da igreja, porque às vezes a pessoa quer compartilhar só no grupo pequeno um problema pessoal, e de repente ela chega domingo, alguém fala assim: olha, eu estou orando por você porque eu quero problema. Assim, mas como você sabe? Fulano me contou. A pessoa fala: então a partir de hoje eu não falo mais nada no GP também, porque ela não confia no GP, o GP não é confiável. Ser construído e desenvolvido através dos momentos que foram apresentados. Então, não faça do seu GP, por exemplo, 50 minutos de recepção, 10 minutos de oração e estudo bíblico.
1 hora de comer. Não é esse o propósito do GP. Né? Você quer fazer uma hora de comer? Marque um outro GP informal, outro encontro, outro momento de confraternização. Não pode ser cancelada constantemente ou mesmo mudar de hora sem lugar perto. Por exemplo, o GP vai ser na casa do Newton. Aí a última da hora alguém fala assim, pode ser na casa do Everton, pode, tal. Aí avisaram no grupo de WhatsApp. Só que o cara não viu o grupo de WhatsApp. Aí ele chega na casa do Newton, tá lá na porta, né? Aí esperando e tal. Aí o cara abre o celular e fala assim, ouve alguma coisa. Ele fala, mudou o GP e foi para casa do Everton. Eu falei, aí liga pro Newton, ninguém me avisou. Eu falo, nós colocamos no grupo do WhatsApp. Eu falo, meu amigo, tem 2 horas que eu não abro o WhatsApp. Porque tem gente que acha que todo mundo abre o WhatsApp a cada 5 minutos. Por exemplo, eu tenho dia, a Raquel testemunha, eu tenho dia que eu só abro o WhatsApp à noite. Tá? Porque durante o dia eu não abro o WhatsApp. Porque não dá tempo às vezes. E o WhatsApp virou uma ferramenta de escravidão de trabalho. E vocês sabem muito bem isso. Carta você enviava, chegava uma semana depois outro dia. O WhatsApp manda uma mensagem para o Everton, daqui 1 minuto vem uma resposta, aí eu dou a resposta para ele, daqui 1 minuto vejo, aí quando eu venho tem mais 30 mensagens, aí eu respondo para a Fernanda, a Fernanda me responde, aí eu respondo para o Miguel, o Miguel me responde, respondo para o Oscar, na hora que eu vi passou 3 horas. Tá? Então, a gente precisa de uma forma ter. Então, cria um sistema, mudou o GP ou cancelou, eu não sei, uma buzina, sabe essa buzina de alarme que tem? E GP que cancela muito também perde credibilidade, tá? Manter um ritmo constante. Não pode ser assim, que horas começa? Às 8, só que na verdade o GP começa às 8h40. Que horas termina? O GP termina às 12, às 10, mas na verdade o GP termina às 11 horas, 11h30, meia-noite, dependendo do dia. Não, tem que ter uma rotina. Isso gera confiabilidade. Respeitar os horários de início e de término, não excedendo o tempo da reunião. Isso dá liberdade para quem precisa sair e previsibilidade para quem tem outros compromissos. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa, o GP começou, às vezes a pessoa faz assim, o GP começou às 8, ele precisa fazer uma visita na casa da mãe, ele faz 10h30, 10 horas mais tarde eu estou lá. Aí o GP termina 10h30. Aí você vai para o cara, mas você pode sair antes. Vai falar assim, mas é constrangedor sair antes. Né? Ele quer sair quando termina o GP. Aí você tem essa caixa de texto que fala assim, seja fiel ao precioso serviço que Deus te confiou. E confie os resultados na obra do Espírito Santo. Não é você que converte pessoas, não é você que edifica pessoas, não é você que santifica, não é você que transforma. Esse é trabalho do Espírito Santo. Ele que já foi dado após a glorificação de Cristo. Quando ele vier, no caso ele não tinha vindo ainda, né, porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas ele já veio depois da glorificação de Cristo, da sua ressurreição, Atos 2. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. É com base nisso que surgiu a doutrina de Allan Kardec, né? Do Espiritismo, né? Porque ele fala que ele é esse Consolador que veio para completar aquilo que Jesus ainda tinha para dizer que não foi dado. Então, se você estudar o Espiritismo, ele defende essa ideia, que ele é um cumprimento dessa profecia, como se ele fosse o Espírito Santo, mas a expressão. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que for ouvir e anunciar a vocês que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tem um estudo do Roy Hesson, um livro, Encheve do Espírito, muito bom, e o Roy Hesson dá uma dica muito importante baseada nisso. Você sabe quando que a coisa acontece movida pelo Espírito? Quando anuncia Jesus e glorifica Jesus. Esse é o ministério de Jesus, do Espírito Santo. O ministério de Jesus era tipo assim, revelar o Pai e ao mesmo tempo glorificar o Pai.
O ministério do Espírito Santo é revelar Jesus e glorificar Jesus. Então quando a pessoa fala assim, tinha uma coisa lá, aconteceu, todo mundo estava cheio do Espírito Santo, né? Segundo o Roy Eston, Jesus foi anunciado, o verbo que se fez carne, ele foi glorificado. Não, mas todo mundo caiu, todo mundo riu. Eu falei, então não foi mover do Espírito Santo, porque o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, apontar para Cristo, anunciar Cristo, glorificar Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo, tá? Gente, antes de vocês saírem, tem essa folha aqui, que vocês vão ver o seguinte, vocês vão preencher antes de vocês saírem. Vai passar outra aqui para a Fernanda. Tá assim, nome do grupo, eu coloquei lá, por exemplo, Master, eu fiz um exemplo. Bairro, rodízio, na Zona Sul. Dia, quinta-feira, hora, 19h30, líder, domingos, telefone, 997-314838, líder em treinamento, Advir, o Advir é um cara que virá. Data de registro, 8/2, que é hoje. Data de avaliação, tá? É as datas que eu vou preencher nas avaliações. Então todos vocês, antes de sair, vocês preencham isso aqui, porque vocês já terminaram a primeira fase, vocês já podem começar ou retomar os GPs, tá? Agora, qualquer pessoa que for no seu grupo para ser um líder futuro do GP, você tem que indicar ele que ele tem que passar por esse mesmo processo. O vosso encontro que vocês vão participar agora, o próximo, é só em maio, né? No final de maio, por exemplo, aí. Então, fiquem atentos para isso, ok? Nós estamos refazendo esse folder aqui, e depois que nós refizemos, você vai receber, porque ele faltou 2 informações aqui, e a gente também está refazendo um pouco o layout dele, ok? Vamos orar? Então não se esqueça de você ir, por favor, preencher essa aí, porque nós precisamos começar a ter um registro já dos GPs que estão começando ou que estão reiniciando, tá bom? Se você tiver alguma dúvida depois fale comigo aí. Vamos orar. Obrigado, Pai, por cada pessoa que no sábado, aqueles que não estão hoje, mas estarão completando na terça-feira, e aquelas pessoas da terça-feira que têm participado do encontro, que estarão completando nessa terça, se o Senhor assim permitir, se o Senhor assim quiser. Dá-nos, ó Pai, a visão do modelo bíblico, de que nós olhamos lá, inclusive de toda a história do início da igreja, a partir do 1º século, dos cristãos se reunindo no templo e de casa em casa, ensinando publicamente de casa em casa, louvando e adorando o Senhor publicamente de casa em casa. Que nós possamos de alguma forma perceber esse mover também no nosso meio e reconhecermos que a obra é do Senhor, conforme diz a igreja de Deus, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos constituídos como parte da igreja pela obra, pelo mover do teu próprio Espírito, com o propósito da edificação mútua, da expansão do Evangelho de Jesus Cristo e, acima de tudo, para a glorificação e honra do teu nome. Dá-nos, ó Pai, a alegria e a satisfação de percebermos a grande responsabilidade, o grande privilégio de nós sermos parte dessa obra, que é a obra mais preciosa que tem na face da terra, porque ela custou o sangue de Jesus Cristo. É uma obra que, conforme diz Paulo, foi dado o que de mais precioso tinha, o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, conforme nós veremos na mensagem de amanhã, ajuda-nos, ó Pai, a apreciar a igreja, ajuda-nos, Senhor, a valorizar a igreja, como Tu aprecias, como o Teu próprio Filho, Senhor, apreciou ao ponto de se dar pela igreja, e ao mesmo tempo pela obra que Teu Espírito tem feito, para que a igreja, como corpo de Cristo, que é a habitação e morada do Teu Espírito, ela possa de fato cumprir os propósitos que o Senhor tem estabelecido na Tua palavra, que é, entre outras coisas, proclamar as virtudes do Senhor, e também, ó Pai, ser um instrumento da manifestação da glória do Senhor neste mundo. Continua nos abençoando, nos dirigindo no restante desse dia e na caminhada também desse ministério com grupos pequenos e na vida de um todo da igreja. Em nome de Jesus. Amém.